Price Markets. No vídeo de hoje falaremos sobre a retração de Fibonacci, como ela pode ser usada e para que ela serve quando fazemos uma análise no gráfico. Vamos lá? Bom, para darmos início ao entendimento da ferramenta retração de Fibonacci, vamos dar uma olhada no histórico dessa ferramenta, de onde ela surgiu, qual é o conceito, tá? Aqui ele diz assim, que a retração de Fibonacci é composta por linhas horizontais que cortam a série de preços. A distância entre essas linhas varia obedecendo a chamada série numérica de Fibonacci. Tais porcentagens são baseadas na série de números criadas pelo matemático Leonardo Pisano, que veio a ser conhecida como a série de Fibonacci, onde o próximo número é a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, você tem o número 0 e o número 1. O número 1 é a soma de 0 mais 1. O próximo número da série é o número 3. Então, no caso, 2 mais 1 igual a 3. Aí você tem lá o número 5, que é o próximo número da série. Número 2 mais 3 é igual a 5. Então, assim sucessivamente. A gente vai entender quando a gente olhar o gráfico e vamos entender como que a gente utiliza essa ferramenta. Do mesmo modo, uma das propriedades dessa série é que qualquer número dividido pelo anterior resulta em algo muito próximo de 1,618, chamado o número de π. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, como que esses números estão dispostos em uma retração fibonática. Aqui ele diz pra gente, olha, que na análise técnica esses valores são expressos em porcentagens. Esses números aqui são os mais comuns de encontrarmos pontos de possível reversão quando utilizamos a ferramenta de retração de Fibonacci. 23,6%, 38,2%, 61,8% e 100% do movimento. A utilização geral dessa ferramenta serve para identificar pontos de possível reversão de tendência. Então, na análise gráfica, na análise técnica, nós utilizamos essa ferramenta para a gente ver em quais pontos é possível que o preço rebata e reverta. Tá ok? Então, vindo de uma tendência de baixa, onde eu posicionei a minha retração de Fibonacci do ponto onde começou a queda até o final da última queda, ali ele traça para a gente pontos, linhas, onde o preço provavelmente faça reversão. E esses números são exatamente a escala de Fibonacci. Então aqui a gente tem lá esses números aqui estão em casas decimais, mas eu vou falar como se tivessem porcentagem. 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%. Aí tem lá o 78,6% e o 100% do movimento. Aqui nesse caso, quando a gente traçou essa linha, eu vou mostrar para vocês desenhando, fica mais fácil. A linha de onde começou o movimento até aonde ele marcou um fundo para a gente. Então, essa distância aqui, se a gente estivesse esperando uma reversão, esses pontos, né, das linhas de Fibonacci seriam bons pontos de negociação. Tá? E foi o que aconteceu aqui quando o preço deu essa parada aqui no 38,2%. Que quando ele parou ali, ele marcou um topo pra gente. Aí, beleza. Ali ele marcou, falou, olha, aqui pode ser que a gente reverta. Ali foi lá, testou de novo. Ali você já poderia colocar uma venda novamente, porque ele foi confirmar esse movimento aqui de retração. E aí acabou que no terceiro topo, ele veio e fez mais uma perna para baixo, tá? Então a gente pode aqui confirmar a acuracidade desse 38,2% pela ferramenta de retração de Fibonacci. Aqui nesse outro exemplo, da mesma forma que a gente traçou aquela região onde o preço marcou um topo e um fundo, a gente marcou aqui a nossa ferramenta de retração, esperando os pontos de reversão, né? A gente vê aqui que o movimento completou os 100% desse último movimento, ele foi lá e reverteu a tendência, né? E fez pra gente lá um rompimento quando ele atingiu aqui essa região aqui dos 100% de Fibonacci. Então, aqui o que aconteceu? Ele veio, marcou aqui o 23, né? Rebateu,
Aí foi lá, ultrapassou o 38, ultrapassou os 61,8%. Aqui encontramos um outro exemplo onde pegamos uma tendência de baixa principal e traçamos a nossa retração. Ele vai mostrar para gente os níveis de possível reversão. Geralmente, os principais níveis de retração são entre 50% e 61,8%. Todo movimento que a gente tem principal, quando ele faz uma correção, é bem possível que ele reverta nos 50% ou nos 61,8%. Então, nesse caso aqui, a gente vê que ele marcou um topo aqui exatamente entre 50 e 61,8%, e aí ele rebaixou mais um nível do preço a partir dessa região aqui da ferramenta do Fibonacci. Nesse pedaço do vídeo eu vou ensinar para vocês como que você traça a retração de Fibonacci em um gráfico. Tá? Pode ser em qualquer aplicativo que você tiver, se você utilizar o MetaTrader, tem essa ferramenta. Se você utilizar outros tipos de plataformas, também você vai encontrar essa ferramenta. Aqui no TradingView, que é um site que você consegue analisar os gráficos online em tempo real, você pode vir aqui, ele vai pedir o Fib Retracement, e aí você vai traçar sempre de um fundo principal para um topo principal, quando você quer medir a correção, né, aonde o preço pode retrair. E aqui foi exatamente o que esse pedaço aqui, onde eu tracei esse fundo com esse último topo aqui, ele deu pra gente as linhas de retração de Fibonacci. E olha só que interessante, esse nível aqui onde o preço começou a fazer a continuação desse movimento de alta foi exatamente na linha de 61,8% da retração de Fibonacci. E você observa que ele fez essa perna de alta, aí marcou lá um sinal de fraqueza, como a gente já viu nos vídeos anteriores, os padrões de candles. Aí ele veio, fez essa perna de correção, né, que é o pullback, e parou, olha onde que ele parou, exatamente no 61,8% de Fibo, para fazer a continuação do movimento posteriormente. Vamos ver uma outra retração de Fibonacci que a gente pode empregar aqui. Vamos trazer o gráfico para trás, para a gente dar uma olhada. Aí você pega aqui o fundo, pegar esse fundo aqui onde o mercado fez esse engolfo de alta, e trazer até o ponto aqui desse último topo. Vamos ver aonde que o preço retraiu. Entre a região dos 50% e a região aqui dos 61,8%. Não sei se dá para vocês verem porque o número está tampando aqui, mas é exatamente essa região, entre 50% e 61,8%. Vamos ver isso, tentar ver no movimento de baixa. Deixa eu procurar aqui. Porque o GBP/USD estava só subindo, né? Aqui, ó, esse aqui é um movimento legal pra gente ver, ó. A gente tem esse movimento de baixo que começou aqui, o topo. Você liga o topo com o último fundo e estende a retração para ver aonde que o preço parou, tá? Aqui nesse caso, olha, ele fez uma fraqueza aqui, olha, exatamente nos 50%, né, um pouquinho a mais, mas estava entre essa região dos 50% com 61,8%. Aí ele retraiu de novo, aí foi lá testar de novo 50% e abaixou de novo. Bom, espero que tenha agregado no seu conhecimento. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!